Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva chegando nessa quarta-feira fria aqui de São Paulo, mas o programa tá quente. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele e Janela. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele, Celso. Ô, Celso, você tá na contagem regressiva pras férias, né? Eu tô. Faltam 2 dias, faltam 3 dias. 2 dias, 4 dias. Celso Cardoso, tá já soltando fogos aqui. Bom, hoje é noite de Copa do Brasil para São Paulo e Santos, e você fica por dentro de tudo com a nossa super equipe lá dentro do Morumbi e também da Vila Belmiro. Tem as novidades de Palmeiras e Corinthians e o desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Antes tem dicas, hein? Muito bem, beleza, pessoal. Antes da nossa enquete, vamos para o Morumbi com o Silvestre, com as primeiras movimentações do jogo entre São Paulo e Vasco. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, bom frio para todo mundo. Logo mais aqui no Gigante de Concreto Congelado, teremos um embate de gigantes do futebol brasileiro que estão em momentos delicados. O Vasco da Gama disputando a Série B, o São Paulo na zona de rebaixamento da Série A, porém o duelo desta noite não tem nada a ver com o Brasileirão, é Copa do Brasil, jogo de ida, oitavas de final, é mata-mata, duas equipes que vêm de goleadas. O Vasco do Lisca doido meteu 4 no Bugre. O São Paulo do Crespo apanhou de 5 do Flamengo. Detalhes desse pré-jogo, prováveis escalações, curiosidades daqui a pouquinho no Gazeta Esportiva. Do Morumbi, descemos a serra, Baixada Santista. Toca o peixe daí, José Paz. Alô, alô, Silvestre, um abraço para você, tudo em paz, meu amigo? Um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. É isso, eu falo ao vivo aqui do Templo Sagrado Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, onde daqui a pouquinho a bola rola para Santos e Juazeirense da Bahia, jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil. Caio Jorge, que está em negociações avançadas aí com a Juventus da Itália, não foi relacionado para essa partida pelo técnico Fernando Diniz, assim como o volante Alisson, que está em negociações com o Al Azen, lá da Arábia Saudita. Camacho, Moraes e o Danilo Boza, que já atuaram por outras equipes na Copa do Brasil, por força de regulamento, não podem atuar hoje aqui contra o Juazeirense. Agora eu volto com a minha amiga Michele Janela nos nossos estúdios lá na TV Gazeta. Daqui a pouquinho eu retorno com mais informações dessa partida, hein, Michele? Vai contigo aí agora. Valeu, José Paz, brigadão. Bom, agora sim, vamos para a nossa enquete. Olha só, Hernan Crespo deveria escalar uma equipe alternativa diante do Vasco, priorizando sair do Z4 no Brasileirão? Qual a opinião de vocês? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do ladinho e mandar um WhatsApp também pra gente, um vídeo de até 10 segundinhos. 11 99479 1633. 10 segundos. O que você acha, Celso Cardoso? Não tem que fazer isso, não. Primeiro, porque Copa do Brasil é um tiro curto, a premiação é fantástica, é a maior premiação de um campeonato nacional, então você não pode abrir mão disso. Segundo, é o caminho mais curto para a Libertadores da América. Vamos imaginar que o São Paulo fique pelo caminho. Na campanha que está fazendo no Campeonato Brasileiro, dificilmente vai conquistar uma vaga para a Libertadores via Campeonato Nacional. Então a possibilidade é a Copa do Brasil. Então tem que investir todas as forças, tudo que ele tiver disponível para o jogo contra o Vasco. Eu disse aqui durante a semana, são oitavas agora da Copa do Brasil? Não, quartas, né? Quartas. Não. Então, quartas, semifinais, finais. 6 jogos para a Copa do Brasil. Libertadores, 5 jogos. Campeonato... São oitavas. Oitavas? Não, são 8 jogos. Pouco, acho, São 8 jogos. O Campeonato Brasileiro, você tem 25 jogos para se recuperar. Então, neste momento, força máxima em Copa do Brasil, força máxima em Libertadores da América. O que ele tiver de melhor, ele tem que escalar. Eu não entendi. É sim ou é não? Qual que é a pergunta? Não, é não. A pergunta é não, a resposta dele. Hernan Crespo deveria escalar uma equipe alternativa diante do Vasco? Não. Não deveria. Garrafa, acho que discorda, é isso? Então, assim, só para deixar claro, se responder a enquete sim ou não, fica um pouco perdido no espaço. É o seguinte, se eu tenho Miranda, se eu tenho Benítez, aí eu chego para esses 2 jogadores, eu vejo que o Miranda só consegue atuar em uma dessas partidas. O Benítez também. Eu preservo esses 2 jogadores, não significa que vou colocar uma equipe alternativa. Não.
eu levo para o jogo contra o Palmeiras. Para mim, o jogo mais importante é o jogo contra o Palmeiras. O jogo contra o Palmeiras vale 3 pontos, Campeonato Brasileiro, ficar na zona de rebaixamento dá uma pressão muito grande em cima do Crespo, e Copa é Copa, você pode ganhar, você pode perder e tal. Então, se você tiver todo mundo para os 2 jogos, vai todo mundo. Se você não tem, eu priorizo a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Tá certo. Muito bem, hoje tem São Paulo em campo tentando apagar o massacre que sofreu no último domingo. E o Silvestre chega ao vivo do Morumbi para falar desse time que precisa da vitória, custe o que custar, né, Silvestre? Tá contigo. Exatamente, duelo complicado para o São Paulo, que vive mais uma vez um momento delicado, vendo essa goleada para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vocês comentaram aí no comecinho do Gazeta Esportiva, na enquete, né? Vai poupar, não vai poupar? Mistério na escalação do Hernan Crespo. Volpe deve jogar, né? Agora, quem será o lateral direito? Já ouvi um zum que pode jogar o Orejuela e não o Igor Vinícius. Na esquerda, volta o Reinaldo ou continua o Wellington? Luciano, Luan, jogadores que vêm de contusões, ficarão ao menos no banco ou serão poupados? Talvez nem para o jogo contra o Palmeiras no final de semana pelo Brasileirão, e sim para disputar já o outro jogo da Copa do Brasil. Então fica tudo isso no ar. Certo é que Léo Pelé cumpriu a suspensão, está livre para jogar na defesa do São Paulo, que mais uma vez deve ter 3 zagueiros. No caso do Vasco da Gama, o Lisca doido tem tudo para repetir a escalação do último jogo. Ele estreou pelo Vasco da Gama como técnico, vencendo o Guarani por 4-1 na Série B. São Paulo e Vasco têm confrontos ao longo da história muito equilibrados, Michele. São 43 vitórias para cada time ao longo dos tempos, em 122 jogos, 36 empates. Em Copas do Brasil, foram 3 confrontos eliminatórios. O São Paulo eliminou o Vasco 2 vezes e o Vasco eliminou 1 vez o São Paulo. E em termos de Campeonato Brasileiro, não é muito o tema de hoje, mas é um momento histórico. A gente não pode esquecer que em 1989, eu chorei pra caramba naquele dia, estava aqui na arquibancada, o Vasco da Gama de Sorato venceu o São Paulo e foi campeão brasileiro naquele ano de 1989. Daqui a pouquinho eu volto com as prováveis escalações de Vasco e de São Paulo. 2 times que vêm de goleadas, Michele. O Vasco ganhou de 4 do Guarani, o São Paulo apanhou de 5 do Flamengo. Dura que a previsão da temperatura para o horário desse jogo, o que vai ser, hein? Vai ser o quê? Uns 9 graus, no Morumbi. acho. Vai estar frio, Morumbi hein? é frio. E é frio mesmo, Frio, o Silvestre está todo encapotado. O que você acha desse jogo? O que você espera ver? Sim, eu entendo que o São Paulo é favorito. O Vasco a gente tem que considerar que é uma equipe de 2ª divisão. História, tá? História, tradição, camisa é uma coisa. Momento é outra coisa. Então o Vasco hoje, o momento do Vasco como time, 2ª divisão, a propósito nem faz uma Série B boa. Então o São Paulo, apesar de estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, é favorito para mim. E repito aqui, se jogar o que apresentou contra o Racing, e se jogar o que apresentou na maior parte do jogo contra o Flamengo... Não foi só nos 25 primeiros minutos que você falou? Não. Primeiro tempo inteiro e 25 minutos do segundo tempo. Então o São Paulo jogou de igual para igual com o Flamengo. Então se repetir esse futebol contra o Vasco, ganha hoje e encaminha a classificação. Ele quer que repita o futebol dos 5 gols que tomou. E se repetir os 20 minutos finais contra o Flamengo, perde. De 5 ainda. Não é? Então, se soubesse que o Vasco não tem Bruno Henrique. Não, mas eu não disse que perde em 5. Não disse que perde em 5, mas disse que perde. Então, e até pelo que é o diria Bruno Henrique, outro patamar. Outro patamar, tá certo. Só que, e eu concordo com o Celso, o Vasco é o time da Série B, o São Paulo é time da Série A, Libertadores, mas existem jogadores, e se o São Paulo principalmente repetir aqueles 20 minutos finais, aquele apagão contra o Flamengo, jogadores que podem decidir. Tem o argentino, o Cano, tem o Léo Jabá, que jogou no Corinthians, que não é nenhum jogador bobo, tem também Marquinhos Gabriel, Vasco da Gama, e tem uma camisa. Só refugo, hein? Não, mas é refugo, é a realidade do futebol. É a realidade do futebol. Enfim, São Paulo favorito, Michele, mas se cuide com o Vasco. Mestre, assim é muito fácil também falar, né? Não, mas é a realidade. Ué, São Paulo é favorito. Acho que o jogo virou, hein? Não tô entendendo nada Acho também. que o jogo O São Paulo é o favorito, mas tem que ficar atento com o Vasco da Gama. Daí também. O São Paulo ele faz o primeiro tempo. Ele faz o primeiro tempo brilhante, faz 20 minutos brilhante e depois joga. Eu não vou confiar no São Paulo. Vou cravar São Paulo? Eu não vou cravar, ele é o favorito, eu não vou cravar.
Então não fala que ninguém é favorito, fala, eu não vou cravar. Ele tem a obrigação de ser favorito. Aí sim. Sim. Mestre Alberto Helena Júnior, mestre, desempate essa confusão aqui. Bem-vindo de novo por aqui. Tava com muita saudade, até te liguei pra gente conversar. Mestre, o senhor acha que o São Paulo entra abalado para esse jogo ou aquela goleada pro Flamengo já foi esperada, já é passado? Não, eu acho que o São Paulo continua abalado desde o começo do Campeonato Brasileiro, quando ele caiu na Real. Acho que o problema maior do São Paulo é que futebol é conjunto e o técnico altera o time jogo para jogo, mas não altera o sistema maldito dos 3 zagueiros que retira do time a capacidade ofensiva que ele deveria ter com os jogadores que dispõe. É isso que eu acho. Gosto muito do Lisca. O Lisca já estreou com o pé direito no Vasco e é um perigo. São Paulo corre um sério risco de aumentar esse dissabor, esse gosto amargo do início de temporada no Brasileirão. Eu também acho, mestre. Aliás, leiam o blog do mestre Alberto Helena Júnior lá no site gazetesportiva.com. Blog dele, maravilhoso. As críticas que ele faz sempre são maravilhosas e preciosas. Vamos descer a serra para chamar o José Paes? Daqui a pouquinho o Santos entra em campo diante do Juazeirense. O Fernando Diniz já soltou o time titular por aí, José, ou não? Já sim, Michele, acabou de soltar o time titular do Santos para daqui a pouquinho contra o Juazeirense aqui na Vila Belmiro. A escalação saiu do forninho agora, como diria o meme. Então vou ler para vocês aqui, acabei de receber no meu celular. Escalação do Peixe na tela do Gazeta Esportiva. João Paulo no gol, Madison, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Jean Mota, Carlos Sanches de capitão e Pirani. E lá na frente, Marinho, Marcos Guilherme e o Lucas Braga. Esse é o time do técnico Fernando Diniz. Tem obrigação de ganhar ou não tem, Michele? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Peixe. Valeu, José. Tem obrigação de ganhar ou não, Celso Cardoso? Santos é favoritíssimo, então obrigação, acho que obrigação todos têm sempre, né? Nem sempre é possível, mas obrigação sim. O Santos eu não vou dizer que é um dos duelos mais fáceis das oitavas, porque o Juazeirense vem aprontando aí pela Copa do Brasil. E a história mostra que tivemos um 15 de novembro de Campo Bom, semifinalista. Tivemos um Brasilense, enquanto ninguém conhecia, finalista, sabe? Então existem algumas gratas surpresas na Copa do Brasil, como o Juazeirense está sendo nessa edição. Mas está jogando bem o Juazeirense? Eliminou o Cruzeiro, por exemplo, né? Uma das façanhas. O Cruzeiro patina na Série B, mas é o Cruzeiro. Então, mas Santos é favoritíssimo. Aí é um confronto que você tem que cravar o Santos. Qualquer resultado que não venha a ser Santos é zebra. Né? Com todo respeito, com tudo que o adversário juazeirense vem fazendo na Copa do Brasil. É verdade que o Cruzeiro está aí até preocupado com Série C, mas derrubou uma camisa forte, uma camisa pesada. Mas o Santos, em casa, na Vila Belmiro, se não ganhar esse jogo, aí amanhã a gente vai ter que ter uma conversa séria aqui no Gazeta Esportiva. Pode acontecer? Claro que pode, mas o Santos é favorito. Só lembrar que a gente teve um CRB eliminando um Palmeiras. Sim, claro, Copa é isso, né? Copa é isso. Não, e só lembrar que a gente vai dar a caneca de presente na sexta-feira, que o Celso Cardoso segurou as canecas, né, Celso? Segurei. Deixei contigo. Você libera as canecas. Olha lá, olha que bonito o Celso tomando o chazinho dele. É chá verde aí? Quem dera fosse. É água mesmo. É água mesmo. Então, manda o WhatsApp, vídeo de até 10 segundinhos, dá seu pitaco e fala que você quer a caneca, tá bom? Mestre, você vê muitos problemas para o Santos nesse jogo contra a equipe baiana ou acha que vai ser uma partida tranquila? Olha, eu estava vendo a escalação aí do Santos, vai jogar sem sequer um volante de marcação. Ele vai jogar com 3 meias no meio de campo, 3 atacantes, e 4 zagueiros lá, 2 laterais e 2 zagueiros. O Santos está jogando muito bem, gente. Não está fazendo gol, a bola não entra, parece que tem uma praga ali. Mas eu acho que dá o Santos. Boa, mestre. Valeu, mestre. Brigadão. Muito bom. O Corinthians voltou aos treinos de olho na partida diante do Flamengo no final de semana e o torcedor está empolgado com os reforços, não é isso, Jonas? O Juliano já falou com a TV oficial do clube, deixou os corintianos mais ansiosos. Conta pra gente. Boa noite. Fala, Mi. Boa noite para você, para o Celso, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva, nosso mestre Alberto Helena também participando. O
Pois é, né? Expectativa para essa estreia do Juliano, também do Renato Augusto. Hoje, para delírio da torcida corintiana, o Juliano já disputou, inclusive, um coletivo lá no CT Joaquim Grava. Uma outra boa novidade também foi a presença do garoto Mantuan, que chegou a ser titular com o Wagner Mancini. Aí teve uma lesão no joelho, passou por uma cirurgia, mas ele também participou desse coletivo. Mas o Juliano já acelerando aí a sua preparação para em breve estrear pelo Corinthians. O Renato Augusto também já faz trabalhos no CT, né, como a gente vem dizendo aqui no Gazeta Esportiva, mas ainda é um trabalho à parte. Neste momento vai aprimorando a parte física com os preparadores físicos lá do Timão. Expectativa de estreia dessa dupla, Juliano e Renato Augusto, gente, dia 8 de agosto contra o Santos na Vila Belmiro. Contra o Flamengo agora, domingo, impossível, né? Já que eles só podem ser regularizados pelo Corinthians a partir justamente do dia 1º, quando se abre uma nova janela de transferências internacionais. Então falta pouco, torcedor, esperar um pouquinho, mais uma semaninha aí, para no dia 8 de agosto, Renato Augusto e Juliano, quem sabe, estarem à disposição do técnico Silvinho. Como você disse, Mi, o Juliano deu uma palavrinha para a TV oficial do clube com boas revelações sobre o time do coração dele e até onde ele se vê aí nessa equipe do técnico Silvinho. Olha só. Eu nunca disse isso publicamente também, é só as pessoas que estão próximas de mim, família, amigos, sabem, né? Eu sempre fui corintiano desde pequeno, então quando eu recebi o convite, eu não tive dúvidas de que esse era o momento de eu realizar o meu sonho, poder vestir essa camisa, poder representar essa grande torcida. E eu estou muito feliz e motivado. Espero que nós juntos sejamos felizes. Do meio campo para frente eu posso atuar em qualquer função. Eu posso ser um segundo volante, um terceiro homem de meio, eu posso ser um típico número 10, com bastante chegada na área, eu posso jogar pelo lado direito, lado esquerdo. Já joguei até mesmo de falso 9. Então, nessas funções eu posso exercer qualquer uma. Acredito que aqui no Corinthians, devido ao sistema tático e da forma como a equipe atua, eu acho que eu vou jogar nesse sistema com 3 no meio, sendo o terceiro homem de meio, né? Que é uma função que eu tenho dominada também, que já exerci em outros clubes que eu passei, já fez isso na seleção quando o Silvinho era auxiliar, então ele já me conhece bem. Isso é um ponto positivo e eu vou estar bem adaptado, independente da posição que eu jogar. Aí o Juliano já chegou, né? A torcida agora espera pela chegada, quem sabe, do Roger Guedes. Situação até o momento é muito parecida, né, com as últimas informações que a gente vem trazendo aí nos últimos dias. Corinthians ainda aguardando a rescisão de contrato do Roger Guedes com o Shandong Luneng lá da China. O que dá um pouco de esperança é que agora o Shandong contratou um outro brasileiro, um zagueiro chamado Jadson, que inclusive já atuou pelo Vasco da Gama do Rio de Janeiro, e ele pode justamente ocupar a vaga de estrangeiro lá no Shandong Luneng. Cada clube lá da China pode inscrever 6 estrangeiros no campeonato local. Então, se o Jadson entrar na lista, é sinal de que o Roger Guedes pode mesmo estar se despedindo do Shandong Luneng. E aí o Corinthians já está em cima, monitorando dia a dia para, quem sabe, trazer o terceiro reforço para a temporada. Michele. Muito bem. O que vocês acham, meninos? O Corinthians está se movimentando, né? Fica um alento, porque o time ele tem as suas limitações, todos sabem. Não por acaso nós colocamos o Corinthians ali brigando para fugir do rebaixamento, no máximo uma fase ali intermediária, uma faixa intermediária da tabela de classificação. É o que o Silvinho está conseguindo. O Corinthians é 10º lugar e ficar no 10º. Acabou. Porque o Corinthians ele teme muito mais, com o elenco que tem hoje, cair do que brigar por Libertadores, por exemplo. Título, esquece. Nunca esteve nos planos e não tem como estar. Não dá mais também, né? Não dá. Agora, com o Renato Augusto chegando, com o Juliano chegando, aí você já vê uma qualidade para o time criar, que até então o Corinthians não tem. O Juliano tá certo, o Renato Augusto tá certo. O Roger Guedes eu achei que estava certo também, não tá certo. Não tá certo, mas está a caminho. É a novela do momento. Que você adora. É a novela. É o maior noveleiro da bancada. No seu período de férias teve a novela Renato Augusto, né? Eu só espero não voltar de férias e ainda ter essa novela. Vai saber, né? Bom, o negócio é o seguinte. É claro que são 2 reforços importantíssimos para o Corinthians. São importantes. O Corinthians não contratou ninguém na temporada. Mas, cuidado para não se criar uma expectativa. Estão colocando até data. Dia 8 de agosto, Juliano e Renato Augusto. E parece que o Corinthians vai ganhar o Mundial de Clubes da FIFA. Calma. Gente,
né? Os caras vão ter que se adaptar, porque de repente pega um jogo difícil, enroscado, os caras não vão bem, então cuidado com essa expectativa. Você tem que ter uma expectativa de melhora daqui até o final do campeonato, não já para a estreia, uma mudança radical. Eu não acredito que isso vai acontecer. Sobre o que o Juliano falou, eu sou criança, isso sou corintiano desde Pega pequenininho. mal pra ele? Não, acho que é legal, mas o Luan também falou. É isso. Né? Muda o quê? Nada. O Luan falou, eu sou corintiano. O senhor também? Não, é pode tudo pegar mal copo pra meio vazio pro senhor também, hein? Pelo amor... E o seu primo tava ó. Quando ele falou isso, me bateu exatamente. Não, eu sou corintiano, criou a expectativa. Me referi a nada. É um primo que ele tem, Tá certo. É igual aquele jornalista argentino. Jornalista argentino. É igual. Me ligou hoje, eu falei, fala, ligou, Celso, né? o que você quer? Um dia liga o jornalista argentino, outro dia liga o seu primo, seu sobrinho. Tá certo. Mas aí pode atrapalhar para ele ir para outro clube. Mas os caras acho que não, já estão, né? Não atrapalha nada, mas só quero dizer que não é referência para melhorar. E o Luan, cadê? Porque o Luan ele admitiu, mas ele tinha sido flagrado com aquela camisa vinho do Corinthians que tem, uma camisa linda, inclusive, que tem o São Jorge estampado, sabe? Ele foi flagrado no Mundial de Clubes da FIFA torcendo para o Corinthians. Aí tinha um contexto ali. O Luan, o Jonas pode confirmar daqui a pouco, porque o Corinthians parece que estaria disposto até a emprestar o Luan. Isso. E daqui a pouco o Jonas pode falar sobre isso daí. Tá. Então, Jonas, vê aí do Luan. Ô, mestre, só com Juliano e Renato Augusto, o senhor acha que o nível do futebol do Corinthians melhora ou ainda é muito pouco para isso acontecer? Nossa senhora, melhora 100 vezes mais. Se eles tiverem 70%, 80% da sua capacidade física ideal, esses caras vão fazer a grande diferença. E se vier o Roger Guedes ainda, meu Deus do céu, agora precisa o treinador ter coragem para montar o time com o Cantillo ou o Gabriel, os dois meias, o Juliano e o Renato Augusto, os dois pontas, Mosquito pela direita, Guedes pela esquerda. O Jô vai perder gol para burro aí, viu? Aí é bom, né? Chegando a bola nele, aí é bom perder bastante gol, mas é bom fazer também. Olha, já já a gente volta a falar de Copa do Brasil, porque agora o assunto é outro. O assunto são os Jogos Olímpicos de Tóquio. Gui Camarda, direto da nossa redação, para falar desse dia olímpico lá no Japão. Com você, Guilherme. Boa noite, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Infelizmente, começo com notícias meio ruins para os brasileiros, né? Infelizmente, 2 eliminações, mais uma, a gente nem se recuperou da garfada do Medina e teve outra que foi com a judoca Maria Portela, eliminada pela russa Madina Taimazova, mas com arbitragem polêmica, mais do que o do Medina, foi mais garfada que o Medina. Infelizmente, não vai conseguir brigar no judô individual, ela abandona a competição nesse momento. E a outra eliminação não teve garfada, mas também foi inacreditável, do Hugo Calderano. Ele estava vencendo por 7-1 no 5º set, estava 7-1 para um alemão também. E tomou a virada, foi eliminado, não vai lutar por medalha no tênis de mesa o Brasil. O Hugo Calderano estava indo bem, 7-1, inacreditável, infelizmente. Bom, o vôlei masculino segue na briga por medalha ainda, mas perdeu hoje, tomou um show dos atletas da Rússia, 3-0. Bom, mas ainda enfrenta os Estados Unidos agora na quinta-feira. O último jogo na fase de grupos, tem que ganhar. É um jogo muito importante. Depois dessa derrota, caiu para 3º lugar o Brasil. Então, vai lutar por medalha ainda, mas precisa vencer os Estados Unidos. Bom, agora eu vou falar de notícia boa. Uma dupla feminina de tênis que está arrebentando e já está fazendo história. Foi para a semifinal, que é a Laura Pigossi e Luísa Stefani. Elas venceram no tie-break as americanas e estão na semi. E se ganhar a medalha, seria uma medalha inédita para o Brasil também, na dupla feminina de tênis. Também tem uma outra medalha inédita que pode vir, que é na canoagem. A Ana Sátila também está na semifinal. Pode ser uma outra medalha inédita, quem sabe, para o Brasil. Vem notícias boas. Hoje a gente não tem tantas notícias boas, infelizmente, mas quem sabe vem medalha inédita por aí. O Brasil, no futebol masculino, venceu hoje. Venceu por 3-1 a Arábia Saudita. Pega o Egito,
que eliminou a Argentina. Eliminou. Uma notícia boa aí pra gente também. O Celso Cardoso vai ficar meio triste, mas... E tá nas quartas e enfrenta o Egito, certo? Pronto, ó, o Brasil feminino de vôlei vai enfrentar o Japão às 7h30 da manhã. 7h40 mais ou menos da manhã vai enfrentar o Japão. Vamos ver se ninguém garfa nós de novo aí, né? Bom, vamos para o nosso quadro de medalhas. Não temos novidade nas medalhas brasileiras, mas o Japão agora está com 13 medalhas de ouro, ainda continua na ponta. A China acabou passando os Estados Unidos com 12 medalhas de ouro. E os Estados Unidos ficam agora em terceiro lugar com 11 medalhas de ouro. Os atletas da Rússia vêm em quarto lugar com 7 medalhas de ouro. E o Brasil agora caiu bastante, foi lá para 18º com apenas uma medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, mas tenho certeza que vem muito mais por aí, Michele. Boa, Gui. Agora eu não entendo uma coisa. O que esses atletas da Rússia estão fazendo lá? Que ontem eu já perguntei isso, você já me explicou. A Rússia não pode. Tá banida. Tá bom. E o que então eles estão fazendo lá, os atletas da Rússia? São alguns atletas que, na verdade, os atletas eles não podem ser punidos. Quem foi punida foi a confederação. Exatamente, e não os atletas. Não os atletas. Então, a Federação Russa, Michele, a Federação Russa participou de um esquema de dopagem. De dopagem. Com quem? Com os atletas? Com os atletas. Que não necessariamente esses atletas. Não são todos. Então, quem foi punido foi a Confederação Russa. Esses atletas que não tiveram sido flagrados no exame antidoping, eles não têm culpa nenhuma, então eles respondem como comitê Mas eles são o russo. que, esses atletas? São russos. Então não deviam estar, porque perdemos da Rússia aí no vôlei. Não tinha que estar, gente. Eu acho que não tinha que estar a Rússia. Tá parecendo um Medina? Mal perdedor? Não é mal perdedor, quieto. Celso. Você não podia estar a Rússia lá. Se a Rússia foi banida, mas aí... Não entendo isso. De repente, tem um trio aqui. Aí tem um esquema, eu e o Garrafa dopados. Aí você tá limpa, aí você não pode participar. Todo mundo tá fora. Novo contato com o José Paes ao vivo da fria Vila Belmiro. Tá frio aí, José Paes? Conta pra gente. Fala também desse confronto entre o Santos e o Juazeirense. Eles vieram de ônibus ou vieram de avião pra cá? E quem tá pensando que o jogo vai ser fácil pro Peixes, pode se enganar, não é? Vai daí. Pode se enganar sim, viu, Michele? Pode se enganar. Aqui tá uns 14, 13 graus, frio. O Lucas Mussetti, o setorista do GazeteEsportiva.com aqui do Santos, chegou aqui agora há pouquinho, conversou comigo. Pra ele tá tipo neve. 14 graus aqui na Baixada é tipo neve pra ele. Mas vamos falar do jogo aí, Santos e Juazeirense da Bahia, que chegam em momentos bem diferentes. O Juazeirense está invicto na Série D do Campeonato Brasileiro, 5 vitórias, 3 empates. O Santos vem de 3 resultados ruins na Série A do Brasileirão, 2 derrotas e 1 empate. E o Madison, o lateral direito do Santos, conversou com a TV oficial do clube lá no Facebook e falou justamente sobre esse momento do Peixe, que até consegue dominar os adversários e impor o seu ritmo de jogo. Foi assim contra o Atlético Goianiense na derrota por 1-0 aqui na Vila Belmiro, mas não consegue traduzir em gols essas oportunidades. E o Madison falou justamente sobre isso. Vamos conferir. Verdade, como você comentou, a equipe vem criando bastante, né, nos últimos jogos. Infelizmente ali na hora da conclusão não estamos sendo muito felizes, né, na hora de definir a jogada. A gente está faltando um pouco mais de calma, né, tranquilidade. Eu estaria mais preocupado se a equipe não estivesse criando, mas como o Diniz trabalha intensamente, trabalha finalização, essa filtração, né, nas equipes que vem bastante fechado para jogar principalmente com a gente aqui na Vila. A gente vem trabalhando forte, eu creio que a gente caprichar um pouquinho aí, os gols vão começar a sair. Eu creio que esse volume todo vai se tornar em placares mais favoráveis para a gente. Ó, Fala, São Paulo... Santos. Eita! O Santos perdeu no final de semana, não perdeu? Sim. Perdeu. Mas criou oportunidade a dar com pau. Mais de 20 finalizações. A bola não entrou. Espero que entre. Finalizaram praticamente, né? Não, teve bola na trave, tudo mais. É um Santos envolvente. Como o mestre falou, e ele adora, não tem volante nesse time, então é um time que joga, sabe? Mais com meia. Joga bola, eu gosto. Espero que o Santos hoje faça o papel dele em nome do bom futebol. Faça gols. Que vence. Claro. Precisa vencer também. Não adianta só essa história de estar jogando. Claro que não é culpa do Diniz, o Santos tem criado bastante. E por falar em Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, o Vina já me informa aqui, acabou vencendo. Fechou esse jogo já, né? Terminou, né? Ou não? 2-1 nesse momento. 2-1.
Terminou. Acabou. 2-1 nesse momento. Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1. Tem o jogo da volta. Muito bem. Então vamos com o Jonas Campos, lá da nossa redação, para falar do Palmeiras. A equipe se prepara de olho no Choque Rei no sábado. E a cada dia o Abel vai ganhando reforços. Explica essa história, Jonas. Pois é, Michele. Inclusive, essa é uma semana muito atípica no Palmeiras. O Palmeiras tendo uma semana livre para trabalhar. Isso não acontecia há quase 7 meses. Aliás, a última vez que isso aconteceu foi antes daquele jogo pela Libertadores, semifinal, contra o River Plate na Argentina, que o Palmeiras, depois de uma semana livre, meteu 3-0, colocou um pé na final aí da competição continental. Então o Abel agora voltando a ter uma semana livre. O São Paulo que se cuide, mas claro, as novidades são boas, né? O Jorge, recém-contratado, contrato inclusive até o fim de 2025, jogador que veio do Mônaco, já frequenta a academia de futebol, mas ainda tem um tempinho, uma fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. O Borja, né, como a gente mostrou ontem no Gazeta Esportiva, também já frequentando a academia de futebol, treinando parte com grupo, né, e parte separado, com alguns jogadores que vão aprimorando a parte física. Zagueiro Luan e o atacante Rony, jogadores fora aí dos últimos 5 jogos do Palmeiras, já em fase final de recuperação, já indo para o campo, inclusive boas possibilidades deles estarem à disposição do Abel Ferreira para o Choque Rei do próximo sábado no Morumbi. Então, boas novidades. O Abel vai sim ganhando reforços, né? Não necessariamente contratações, mas dentro do próprio elenco, um elenco cheio de opções, um leque de opções para o técnico português. E quem está voando nesse elenco, né, gente? É o Gustavo Scarpa, vive grande fase, engrenou no Palmeiras, neste momento titular absoluto da equipe, bateu um papo inclusive com o Guilherme Camarda, exclusivo aqui para a TV Gazeta. A gente mostra um trechinho do Gustavo Scarpa falando sobre esse bom momento que ele vive com a camisa do Verdão. Eu passei por momentos tanto quanto complicados aqui no Palmeiras e poder depois de um bom tempo ter uma sequência muito boa de jogos, tanto coletivamente quanto individualmente, para mim é gratificante, muito legal. Acho que a idade, a maturidade ajuda nisso também. Acho que a minha melhor sequência assim, de jogos, tanto na questão dos minutos e tal, como nas atuações mesmo, como, sei lá, me sentindo mais à vontade em campo. E, tanto poder jogar na minha posição, para mim, hora. Aí o Scarpa, né, gente, tá voando baixo aos 27 anos, vivendo um grande momento, uma grande sequência aí na equipe do Palmeiras. O Luiz Adriano, que eu não citei no início, ele tá um pouco mais atrás de Luan e Rony, por exemplo, ainda deve esperar mais um pouquinho para voltar a campo, para voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. E uma última informação, até o Celso Ardenga aqui, que acompanha o Palmeiras, né, trabalha aqui no nosso departamento de esportes, site e TV, deu a informação de que o departamento de futebol do Palmeiras vê com muitos bons olhos essa volta do Borja. Então o Borja voltou, realmente um astral, né? A TV oficial do clube soltou algumas imagens, foi muito bem recebido. Talvez a gente tenha um novo Borja nessa volta ao Palmeiras, viu, Michele? Ah, mas tem que ter mesmo. Traz um jogador, tem de volta um jogador como o Borja, tem que usar e aproveitar. Você vai deixar no banco, vai fazer o quê? Vai emprestar? É que às vezes ficam dando muita corda, muita trela, porque rola em rede social. Sei lá. Não, o cara é um fazedor de gols, ele não é... Assim, vamos pegar um exemplo. Não tô, pelo amor de Deus, não estou comparando Borja e Messi. Mas o Messi é um cara mais introspectivo, mais na dele, às vezes é a personalidade. Ele chegou no Palmeiras e ele é mais na dele, parece que ele não vibra muito, mas é da característica, mas gol ele sabe fazer. Gol ele sabe fazer, ele já fez muitos gols pelo Palmeiras. Então ele não é um cara para o marketing, mas é um cara que resolve. Você tem um cara como esse no elenco, você não pode abrir mão. Não pode. Não pode. É questão de saber o que ele quer da vida. Se ele quer jogar no Palmeiras, tem que aproveitar porque é jogador do Palmeiras. Em tempo, parabéns, Abel. Vou fazer um elogio a você, vou falar de você, tem que fazer parabéns pra você, que você falou que se não der parabéns pra você, você fica triste. Eu quero que você fique feliz com a gente, mas parabéns. Deu aqui também, né? Mas é sempre bom, né? Parabéns, Abel. Parabéns pelo seguinte, Abel, pelo fato de você ter colocado o Scarpa onde ele gosta de jogar. O Scarpa disse há pouco aí, eu tô jogando na posição aonde eu posso render mais. Até sorriu. Isso é o mérito seu. Isso é mérito seu. Tem que tirar o chapéu. Porque o treinador, Michele, o líder, o comandante, ele tem que extrair dos seus comandados o melhor.
E aí ele tem que chegar a saber, ô Celso, você pode render melhor de que forma? Isso aí. Aonde você vai melhor? Quando você fica mais à vontade. Quando você fica mais à vontade. Esse é o papel do Pela técnico. lateral O direita. técnico está aí para isso. Sensibilidade. É O verdade. técnico está aí para isso, para observar, pô, esse cara aqui, o que está acontecendo? Tem um mais introvertido, você traz o cara para uma conversa, tem aquele mais expansivo, você chega e falou, dá uma seguradinha que está passando do ponto. Esse é o papel do técnico. E com o Scarpa, ele agiu muito bem, colocou o Scarpa onde ele se sente à vontade, o cara está jogando muita bola, né? E o Tite, que tem, obviamente, o grupo fechado, eu não vejo por que não levar o Scarpa, não convocar o Scarpa, né? Estamos em eliminatórias, a seleção está praticamente fechada. Mas a gente não tem hoje na seleção um cara que pensa jogo como Scarpa, acho que merecia uma oportunidade. Já esteve na seleção, é verdade, mas nessa fase eu acho que vale. O Rafael Veiga fez algo parecido com o Luxemburgo. O Luxemburgo também chegou a colocar o Rafael Veiga jogando aberto pelo lado esquerdo. O Rafael Veiga chegou pro professor e falou assim, professor, nessa eu não me sinto bem e tal. Então você vai ter que aguardar uma oportunidade. Foi pro banco, esperou a oportunidade. E o técnico dele, também, Celso, tem que dar liberdade pro jogador, quando não se sentir à vontade, de falar. Claro. Uma oportunidade Tipo, não veio é que eu não quero ajudar, é que eu não me sinto confortável Mas a nessa oportunidade situação. dele veio com o Luxemburgo mesmo? Quem? Com o Rafael Veiga? Sim, o Lula já estava, né? O Rafael Veiga já estava, o Scarpa já estava. É, porque às vezes também vai que o treinador fica de biquinho. Mas é o bom jeito que você vai o bom falar, treinador, né? o Claro. bom comandante é aquele que gerir. fala e que sabe ouvir também. Não adianta só... Muito bom. Aliás, a entrevista completa, exclusiva com o Scarpa, você confere este domingo no Mesa Redonda Futebol Debate, tá? Mestre, a gente já pode dizer que o Palmeiras tem o melhor time, o melhor elenco também do Brasil? O melhor elenco, sem dúvida. Agora, o melhor time ainda é o Flamengo. Isso é a minha opinião. Essa questão do Veiga e do Scarpa é muito significativa. Sabe por quê? Porque os dois passaram a jogar quando o Palmeiras deixou de ter dois volantes. Porque eles puderam ocupar as posições em que eles sabem produzir muito melhor que o tal segundo volante. Entendeu? Hoje, o Palmeiras joga com apenas um volante, o Danilo, e dois meias no meio de campo, que são o Veiga e o Scarpa. O segredo do bom treinador é saber onde o jogador produz melhor. É a posição dele. O cara nasceu para jogar ali. Põe ali e deixa jogar. Dê tempo para o cara se recuperar e ganhar confiança. Isso é elementar. E que é o que os treinadores em geral não fazem. Tá certo, mestre. Falou e disse. Olha, recadinhos pelo WhatsApp. Vamos ver se vai ter alguém para escolher a caneca aí. Pode rodar. Boa noite, Gazeta Esportiva. Aqui é o Dimas da terceira divisão. O Hernan Crespo tem que escalar força máxima. O São Paulo vai ganhar do Vasco 3-0. Obrigado. Eu acho que não. O São Paulo é um time que nunca ganhou a Copa do Brasil e há muito tempo não ganha o Brasileiro. Então não tem essa de prioridade. Luciano da Saúde. O Crespo deveria sim colocar o time titular, porque o que tá ruim pode ficar pior, hein? A gente já viu esse filme. Daniel, Grupo Amigos do Jurado, aqui de Moema. Valeu, valeu, muito bom. Olha, vamos voltar a falar do São Paulo e Vasco hoje à noite no Morumbi. Além do próprio jogo, esse confronto tem um duelo bem legal fora de campo. Dois técnicos de escolas diferentes, mas com o mesmo objetivo na competição. Crespo está no São Paulo há 5 meses. Lisca chegou no Vasco há 7 dias. O São Paulo está na Série A, o Vasco na B. E ambos estarão frente a frente logo mais à noite pela Copa do Brasil. O técnico argentino e outro brasileiro. Hernan Crespo, recém-chegado, já conquistou um título, o estadual. E está vivendo experiências novas no tricolor. Muricy Ramalho decía a mí, obrigado. Futebol é fantástico. Lisca, que praticamente chegou ontem, comandou o time uma única vez. E a estreia veio com goleada de 4-1 para cima do Guarani. Depois da partida, ele declarou amor ao novo clube.
Vasco da Gama. Precisa mais alguma coisa? Se Lisca está embalado pelo resultado do final de semana, Hernan Crespo está pressionado. Afinal, o tricolor ainda está sentindo o golpe do 5-1 que levou do Flamengo. E por isso, para o jogo dessa noite, a reabilitação é mais que necessária. Já para Lisca, vencer o tricolor no Morumbi seria a glória, pois a decisão da vaga da Copa do Brasil será na quarta-feira no Rio de Janeiro. E nada melhor do que decidir em casa. Quem será que vai levar essa? O elegante Hernan Crespo ou o maluco Beleza? Ou melhor, o Lisca doido? Pitada rapidinho, depois do mestre. Eu gosto muito dos dois. E você, Garrafa? Encontro legal. Mostramos nessa reportagem perfis diferentes. Né? É muito legal aquele momento quando o Crespo fala do Muricy. O Muricy me agradeceu. Tá no documentário do São Paulo. Né? E o Lisca cantando, aquele jeito Lisca de ser, né? Maluco Beleza, cantando o grito da torcida do Vasco. São dois perfis diferentes. Depois você fala que eu sou copo cheio, como é que é a história lá? O senhor também, você anda... Você tá meio Aracide Almeida, né? Três mangos pra ele. Tá meio Matusquela, hein? Tá meio Matusquela. Gente, pelo amor de Deus, Aracide Almeida. Confessou a idade agora. Confessou a idade. Eu li a respeito. Pela Matusquela. Matusquela. 10 mangos pra ele. O cara nem sabe o que é, Celso. Esquece. Você não pode falar certas coisas. Aracide Almeida, velho. Aracide Almeida. Papai Papudo, vovó Mafalda, tem coisa que a gente não pode falar. Eu já não lembro. Lembra sim, Bozo, não lembro. O que vocês estão falando? Não, tem coisa que não pode... Daqui a pouco nem Xuxa, mas... O mestre sabe. Ô, mestre! E esse duelo aí, algum leva melhor, rapidinho? Crespo. Mestre, pra comandar o seu time... O senhor gostaria do Hernan Crespo ou o Lisca doido? O meu time eu gostaria o Lisca, porque eu podia abraçar, me divertir com ele, é um sujeito engraçado, transmite alegria, que falta muito ao futebol brasileiro. Valeu, mestre, brigadão, um beijão pro senhor. Aqueça-se, tome um chocolate quente. Eu também gostaria do Lisca no meu time. Chocolate pro mestre, chocolate quente com umas gotinhas ali de... Conhaque, sei lá o que ele foi. Último contato com o Silvestre, congelou lá no Morumbi, para tentar escalar as equipes que o Crespo e o Lisca vão colocar em campo hoje à noite. Manda aí, Silvestre, bora! É isso mesmo, é tentar escalar 10 graus de temperatura nesse momento aqui no Morumbi. O jogo vai ser quente. Provável São Paulo do Crespo, aqui na casa Sacrosanto Morumbi. São Paulo que está jogando em 3 frentes, né? Libertadores está nas quartas com o Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento, e na Copa do Brasil inicia as oitavas hoje, partida de ida. Provável São Paulo com o Thiago Volpi no gol, os 3 zagueiros Arboleda, Miranda e Léo voltando ao time. Na direita, Igor Vinícius ou Orejuela, que ainda não mostrou aqui veio, Rodrigo Nestor ou Luan de volante, Wellington ou Reinaldo na esquerda, Gabriel Sara e provavelmente Benítez. Será que teremos a lei do ex? Benítez jogou no Vasco. Na frente, o garoto Foguete Marquinhos e Rigoni, mas não se surpreenda, Michele, amigos e amigas, se por um acaso o Pablo aparecer no comando de ataque na equipe titular. O Vasco da Gama, do técnico Lisca doido, com Vanderlei no gol, linha de 4, Léo Matos, o Hernando, o Castan de quarto zagueiro e o Zeca, aquele lateral que jogou no Santos, de lateral esquerdo, Galarza volante, mais Bruno Gomes de meia, Marquinhos Gabriel completando o meio campo, na frente o Gabriel Peck, do outro lado o Léo Jabá, que jogou no Corinthians, e o atacante Cano. É isso aí, a bola rola 9h30 e os detalhes amanhã desse jogo no Gazeta Esportiva, Michele. Valeu, Silver, beijo pra você. Vamos dar uma analisada na escalação de São Paulo? Vamos. Vai colocar na tela ou não? Provável, né? Provável escalação, mas é o que a gente acha que vai ter. Ele vem sempre com alguma surpresa? Ó, do São Paulo, você enxerga daí? Enxergo. Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e o Léo, até aí tudo bem, é o que Igor ele tem de melhor mesmo. Rodrigo o Igor Vinícius falhou muito contra o Flamengo, mas acontece. O Nestor, que é um volante mais leve, e o Wellington, que ganhou a posição definitivamente do Reinaldo.
o Sara e o Benítez, e na frente o Rigoni e o Marquinhos. Ou seja, a mesma formação do time que venceu o Racing lá na Argentina, que foi o melhor jogo de São Paulo na temporada. Então, a escalação é a mesma. Espero que repita o mesmo futebol. E se repetir o mesmo futebol, o São Paulo passa pelo Vasco com tranquilidade. Com a pé nas costas. Com tranquilidade. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Até o eterno. Amanhã vocês podem falar assim, ih, Celso, você errou. Mas eu acho que é isso. Então, o que chama atenção é o Igor Vinícius, quando o Celso fala, pô, o Igor Vinícius não teve muito bem, não vem muito bem. E aí eu me lembro, e o Orejuela, né? Parece que caiu em desgraça lá, custou caríssimo para o São Paulo. Tá lá ainda? Tá lá. Custou caríssimo para o São Paulo, foi uma das contratações da temporada. Foi cortado do banco contra o Flamengo. E não se firmou, não se firmou. O Wellington ainda, eu prefiro mais o Reinaldo, o Wellington ter feito boas partidas, mas não sei o que está acontecendo, a gente não acompanha mais os treinamentos em função da pandemia. Eu com o Wellington e o Reinaldo, eu vou com o Reinaldo. O Wellington fica com uma ótima opção, às vezes o Reinaldo, em determinado momento, pode até cair pelo meio, o Wellington entraria pela esquerda, e ele coloca aí o time que foi muito bem contra o Racing, como você falou, com o Marquinhos ali na frente, com o Rigoni, pelo menos o Vitor Bueno não estaria em campo, mas eu fico na expectativa desse São Paulo ser confirmado. Eu acho que teremos algumas novidades. Vamos embora então, resultado da nossa enquete, Hernan Crespo deveria escalar uma equipe alternativa diante do Vasco, priorizando sair do Z4 no Brasileirão. Maria respondeu que não, 74% dos votos. Muito bem, acabou pessoal, tchau Celso, tchau Garrafa, amanhã tem mais. Beijo. Não tchau. fiquem com saudades, amanhã a gente está de volta.